Muito bom a gente estar aqui, juntos, reunidos, como família do Senhor. Quero cumprimentar quem está visitando a gente. Deixa eu fazer um tour aqui, já são da casa, mas tem uma pessoa que parece que é a primeira vez. Ali no fundo também. Deus abençoe, obrigado pela visita de vocês. O pessoal que está em casa, que Deus abençoe também. Vocês são muito bem-vindos. Essa casa é de Deus e nós somos uma família e a gente fica feliz de receber vocês aqui. Fiquem à vontade. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse 19, versículo 1 até o versículo 10. Apocalipse 19, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler e depois a gente ora, para que Deus nos dirija nesse momento de meditação da palavra do Senhor. Apocalipse 19, do 1 até o 10, nos diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar? É muito bom, Senhor Deus, ter a tua palavra junto de nós. Palavra viva. Palavra, Senhor Deus, viva e eficaz. Palavra que nos alcançou. Mensagem, Senhor Deus, que nos abriu os olhos. Mensagem que nos humilhou, que quebrou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Mensagem, Senhor Deus, que tirou todo o engano. Mensagem, Senhor Deus, que tirou a nossa altivez. Mensagem que mostrou, Senhor Deus, que os reinos deste mundo nada são. Mensagem, Senhor Deus, que nos converteu para o reino dos céus, para a nossa pátria celestial, para Jesus o Salvador. Obrigado, Senhor Deus. Nada se compara a esta mensagem do Evangelho. Poder de Deus para a salvação. Poder de Deus, Senhor Deus, para transformar um pecador num homem justificado, sem mérito algum para os homens, mas manifestação plena, sublime, poderosa da graça de Deus. A esperança, Senhor Deus. Junto com essa mensagem, Senhor Deus, nós recebemos a esperança da glória de Deus. A esperança, Senhor Deus, da glória final, da glória futura. E assim, Senhor Deus, é assim que temos vivido, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Faze-nos fortes, Senhor Deus, para suportar as provas. Faze-nos fortes, Senhor Deus, para continuar crendo. Faze-nos, Senhor Deus, fiéis, testemunhas fiéis que guardam esta mensagem.
Não deixe, Senhor Deus, que ideias roubem essa mensagem de nós. Não deixe que vãs sutilezas, ó Deus, desviem o nosso olhar. Não deixe que as duras provas, Senhor Deus, nos façam perder o alvo. Por favor, Senhor Deus, que nesta manhã nós sejamos renovados nas nossas convicções. Que na meditação desta palavra, da Tua palavra, Senhor Deus, nesta manhã nós sejamos renovados, ó Deus, na verdade do Evangelho. Que verdades que conhecemos, Senhor Deus, sejam avivadas dentro de nós. E se há alguém, Senhor Deus, aqui que não provou a beleza desta mensagem, se há alguém aqui, Senhor Deus, que não se entregou sem reserva alguma à beleza desta mensagem, que o Senhor toque no coração, para que, Senhor Deus, nossos corações todos se voltem ao Senhor. E nós possamos, Senhor Deus, continuar seguindo Jesus firmemente, ó Deus, com mãos no arado, não olhando atrás. Senhor Deus, nós queremos crescer no conhecimento de Deus. Ó Deus, nós queremos conhecer-te mais. Nós queremos, Senhor Deus, ter mais de ti. Nós precisamos, para isto, da tua palavra. Por isso, Senhor Deus, que o teu Espírito que em nós habita, que está no nosso ajuntamento, ele nos ilumine, para que possamos conhecer o Senhor pela palavra, para que possamos apreender mais de Jesus na nossa vida, e assim a gente se despoje de nós e a gente se revista de Cristo. Que a gente tenha a experiência daquilo que o João Batista disse, que Cristo cresça e nós diminuamos, Senhor Deus. Nós queremos ser achados em Jesus. Nós queremos ser achados em Jesus e que Jesus esteja em nós. Por favor, dá-nos essa experiência de provar Jesus em nós. É a nossa oração no nome dele. Amém. Amém. Irmãos, nós chegamos num momento do livro do Apocalipse, como temos meditado ao longo deste ano. Nós chegamos no momento do livro em que a gente vê a volta de Jesus. O mal foi plenamente derrotado, e agora é um momento em que Cristo julga o mal, e a gente viu isso no capítulo 18, representado naquela cidade do mundo antigo chamada Babilônia, mas que na verdade é um símbolo de uma vida de oposição ao Evangelho. E agora a gente vê um convite da palavra de Deus para o povo de Deus dizer: celebrem, celebrem, cantem, aleluia, adorem. É o momento da gente hoje, à luz do capítulo, dessa primeira parte do capítulo 19, a gente ouvir uma convocação de Deus para você, Igreja Batista Fonte de Sicar. Cante aleluia. Cante aleluia, amém. Por que eu vou cantar aleluia, amém? O texto nos dá duas razões. Mas talvez a gente precisa definir o que é aleluia. Eu me lembro que quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, quem nasceu de 2000 para cá não vai saber nem a lógica disso que eu estou dizendo. Mas nos anos 1980, quando eu estava no Ensino Fundamental 1, hoje, na minha época era primário, quem vai lembrar disso? A gente tinha eu estudava na escola pública, e aí eu lembro que no primário e no ginásio, que seria o Fundamental 2, mais especificamente na 8ª série, chegava o momento na aula de história que a gente estudava história geral, estudava Renascimento e Reforma. E a professora de história, ela era a melhor professora de história que eu pude ter na vida, mas ela fazia uma pergunta, assim, nos anos 1980, 90, 91, e ela fazia uma pergunta assim, quando ela falava da reforma. Em vez dela perguntar, alguém aqui, hoje está na moda, né? Alguém é cristão reformado? Ela não perguntava assim. Ela perguntava, alguém aqui é crente? E aí, quando ela perguntava, ficava aquele olhar, todo mundo assim, voltava os olhos, eu sentava na primeira fileira, todo mundo, tipo assim, ele. E aí a gente só escutava, não sei se você já passou por isso, uma coisa meio assim, aleluia, irmão. Vocês já passaram por essa experiência? Nos anos 1980 era muito comum a gente escutar umas coisas dessas. Aleluia, irmão, ele é crente.
Então, e aí ela começava a fazer um comparativo do cristianismo católico com o cristianismo reformado. E aí ela dizia, na igreja, no cristianismo católico é assim, assim, assim. Como que é, não na igreja reformada, ela dizia, como que é na igreja do crente cristiano? A gente falava, então, é assim, é desse jeito, é aquilo, que a gente crê assim, a gente crê desse jeito e crê daquele jeito. Eu cresci com o estigma do aleluia. Falei, meu Deus, toda vez. Aí chegava na igreja, o que a gente escutava? Vamos cantar, aleluia. Chegava na semana na escola, era aleluia, irmão. Quando o meu primeiro emprego, eu fui trabalhar de office boy num escritório e tinha um rapaz que ele cantava a gente cantava uns corinhos. E eu não tinha uma paródia de um corinho que a gente cantava na igreja, que é derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Lembra? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Ele trocava, em vez de falar derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder, ele cantava uma coisa horrorosa, que não dava nem para falar aqui. Mas aí eu falei, Deus, na escola foi aleluia, irmão, e no trabalho, meu primeiro emprego é o corinho na versão parodiada por aquele irmão, que também tinha uma coisa do aleluia. E aí eu lembro que quando eu chegava na igreja, eu não valorizava tanto o aleluia. Eu falei, meu Deus, mas por que a gente fica... Para mim, assim, faltava explicação e fundamentação bíblica. Agora a gente está no texto de Apocalipse, e a gente vê uma corte celestial, 24 anciãos simbolizando o povo de Deus, 4 seres viventes simbolizando, talvez, o exército de anjos que existem, e eles chamando o povo de Deus na terra, dizendo, cantem aleluia e amém. Pois é, Deus chega para você e para mim hoje dizendo, cantem aleluia e amém. O que significa aleluia? O termo aleluia literalmente significa louve alegremente Deus Jeová, louve alegremente o Deus Salvador, louve, exulte, tenha êxtase. Olha, deixe seu coração em fervor no grau máximo, se é que é possível, que as tuas emoções, todo o teu ser, sem reserva nenhuma, mente e emoções, intelecto, físico, celebrem. Por quê? Porque grande é a salvação que ele fez. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso daí lá na libertação do povo no Egito, no Antigo Testamento. Quando Deus libertou o povo do domínio do faraó do Egito, eles passaram o Mar Vermelho e viram aquela derrota. Qual foi a primeira ação deles? Vamos celebrar tão grande salvação. E agora, quando a gente vê o Senhor Jesus Cristo vindo à terra para salvar pecadores, o que a gente vai encontrar? O quê? O que a gente vai encontrar? Tão grande salvação. É o momento da gente dizer, aleluia, Deus salva e salva poderosamente, grandemente, maravilhosamente. E no retorno de Jesus Cristo, depois de a gente ver a manifestação e o julgamento dele, do mal, o que a gente vai, qual é a convocação para o povo de Deus que o céu faz para a terra e isso te diz respeito? Cante aleluia, porque o Senhor salva. É o momento da gente pensar que aleluia é um cântico de vitória. É um cântico de vitória por quê? Porque o Senhor triunfou e julgou o mal. O Senhor triunfou e julgou as nações. Cante aleluia, porque celebre, participe com Deus daquilo que Ele faz. Celebre a vindicação dos santos, como a gente vai ver, leu nos primeiros 5 versículos. Celebre o reinado do Senhor para sempre. Então hoje, o ponto que Deus quer tocar e reformar no nosso coração, no entendimento da palavra, é se a gente está disposto, ainda que na peregrinação, antes de chegarmos à glória final, se a gente está pronto para cantar. Aleluia. Amém. Eu estou aqui para celebrar a vitória de Jesus. Irmãos, se o seu cântico na peregrinação, se o cântico da vitória do Senhor, o cântico de aleluia e amém, ele não fizer parte de você aqui hoje, na nossa trajetória até que o Senhor venha, a nossa vida sem adoração, sem essa exultação no Senhor, ela é uma vida seca. A vida de um crente que não deixa o Espírito Santo
inclinar suas entranhas conforme a verdade revelada para ser forjado numa vida de adoração. E não estou falando que é cantar. Não é cantar literalmente. Música é um meio para a gente ter uma vida de adoração. Eu não estou desprezando, estou cuidando com carinho, mas não se resume à música. Mas se a nossa vida de adoração, ao Senhor, ela for pobre, não tem outra palavra para usar aqui, o nosso efeito dominó. A gente não tem satisfação em Deus, a gente não tem alegria no Senhor, e uma vida de um crente que sabe a verdade, mas as entranhas não provaram contentamento em Deus, é triste e difícil. Você pode estar aqui dizendo assim, mas eu queria ser aquela pessoa que tem alegria em Deus. Eu não tenho alegria em Deus. Eu sei que o Senhor é verdade, eu sei que a Bíblia é a verdade, o meu intelecto está convencido disso, mas minhas entranhas são selvagens. Elas são selvagens porque eu não consigo provar esse cântico de vitória, de participar da vitória de Cristo, de olhar a salvação e dizer, tão grande salvação, isso é motivo de alegria para mim. Talvez você esteja aqui dizendo, eu sempre preciso de uma coisa fora de Jesus para me dar alegria. Se isso está em você, gente, isso é muito sério. Se isso está em mim, você precisa deixar o Espírito de Deus, e o trabalho é dele, trabalhar, mexer no seu coração, na sua vida de adoração. Se você gosta de Jesus, se você gosta da palavra, se você tem uma fundamentação bíblico-teológica para aquilo que você crê, mas seu coração precisa de elementos fora de Jesus para te dar sentido na vida, o Espírito de Deus quer fazer esse ajuste entre o que você sabe bem, e essa conversão dos instintos. Isso é milagre? É de uma vez por todas? Não, é processual, mas precisa ser buscado em oração. A gente precisa vigiar, se busca em oração, a gente precisa vigiar as nossas próprias entranhas, a nossa própria vulnerabilidade, a nossa selvageria que todo mundo tem. Eu tenho, você também tem, mas o Espírito de Deus é poder para atrair as nossas entranhas para uma vida de adoração em Jesus. Celebre ao convite da palavra, cante aleluia, amém. E aleluia, amém é dizer, Deus, eu estou provando um pouco mais de alegria verdadeira na salvação do Senhor. Lembram-se de quando Davi perdeu isso? Quando ele adulterou com a mulher e ainda maquinou para o marido dela morrer, para ele ficar com o caminho livre para ele. Qual foi a expressão dele quando ele se voltou para Deus? Deus, me dá a alegria da salvação de novo. Me dá o cântico de aleluia, amém. Talvez você esteja aqui hoje assim. Talvez eu já vivi momentos assim em que eu digo, Senhor, eu sei que Tu és a verdade, mas meu coração perdeu o cântico da salvação. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, eu sei de Jesus, não quero ir para outro caminho, mas meu coração não canta mais o cântico da salvação, a alegria da salvação, não tem essa celebração de aleluia, amém, porque Deus é Salvador. Eu estou procurando coisas fora de Jesus para me dar sentido. É possível que um filho de Deus seja tentado e atraído assim. Davi foi. Satanás tentou Jesus, o filho de Deus, assim, e tenta você também. Mas a palavra de Deus mostra um caminho para a gente sair desse pecado. Qual é? Adore o Senhor. Celebre. Cante aleluia, amém. Então eu vou ser muito objetivo, porque eu queria que a gente orasse. Orasse objetivamente à luz da palavra. Para a gente dizer, peraí, eu quero ser um crente que sabe a palavra, eu quero ser uma pessoa que pensa biblicamente, eu quero ser uma pessoa que sabe fundamentar logicamente, intelectualmente a fé que professa, quero ser coerente naquilo que eu falo e vivo, mas não quero que tudo isso seja palavra seca. Eu quero me unir a Deus, aos céus, nessa alegria exultante, conforme o Espírito de Deus fizer isso, e isso não é uma experiência padrão,
Mas eu quero pedir ao Senhor, restitui a mim a alegria da salvação, para que eu cante com os céus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Deus Salvador. Eu quero celebrar a vitória de Jesus. Irmão, se você está aqui hoje, com saudade do céu e as suas entranhas não correspondem mais à alegria da salvação, você tem saudade de Deus. Você tem saudade de Deus e você acha que você não é mais o que você deveria ser, seja o que você já foi ou o padrão bíblico que você talvez conheça. Se o seu fervor foi embora, essa palavra ela é para você e para mim. Para que a gente possa permitir que o Espírito de Deus use objetivamente a palavra do Senhor, para que a gente possa dizer, Deus, eu vi o Senhor restituir a alegria da salvação. Restituir a alegria da salvação. Isso é uma vida de adoração e celebrar o Senhor, porque Ele é Salvador. A gente precisa vigiar o nosso coração, irmãos. O Espírito de Deus é poderoso para fazer isso. Cante, aleluia, celebre, participe com Deus. Cante como o povo de Deus cantou ao longo da história da revelação bíblica. Lá na libertação do Egito, na vinda do Senhor e na volta do Senhor. Cante alegremente, exulte com as tuas entranhas a vitória por causa do juízo divino sobre o mal. Ele venceu o faraó, ele derrotou Satanás e ele a gente vai ver a derrota da Babilônia no último dia. Celebre com o Senhor por isso. E aí, por que nós temos aqui 2 motivos dessa celebração, e eu tenho certeza que Deus Ele vai, à luz da palavra, ela é bem objetiva para nos dar os pontos para a gente poder mapear isso dentro de nós e orar. Celebre a Deus tão grande salvação, porque salvação e juízo, a gente já viu isso no Apocalipse, porque Deus salva e julga. O nosso Deus, Ele salva os pecadores e julga aquele que não reconhece em Jesus a verdade. Juízo talvez seja uma palavra desgastada no nosso mundo, mas não na verdade do Evangelho. O Senhor é aquele que julga moralmente, o juízo dele é moralmente verdadeiro e legalmente justo. O que é moralmente verdadeiro? Deus não julga. Ele não julga a gente com base na justiça dos homens. A justiça de Deus manifesta é quem? Jesus. O reino de Deus não é um reino de pessoas que naturalmente são justas. O reino de Deus é formado por pessoas que foram criadas por Deus e que caíram no pecado. Aqui na igreja não há um justo sequer. Tem um justo, que ele é a nossa justiça. E humildemente a gente diz, porque eu não sou justo, eu preciso da justiça de Deus revelada em Jesus para que ela esteja em nós. Eu vou falar uma coisa que eu gosto muito que a gente não se esqueça. Nosso ajuntamento aqui é um ajuntamento de pecadores remidos. Ah, é? Eu achava que eu era bom, um pouquinho. Não, você não. Desculpa, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Ah, mas você deve dizer assim, mas eu tenho um filho lindo, eu tenho uma filha, um sobrinho, um neto. Ele é maravilhoso. Aquele lá é um santinho de Jesus. Não é, não. Ele é criado por Deus e caído. É duro a gente olhar isso, né? Dizer uma coisa dessa. Ele é criado por Deus e caído. E precisa de um Redentor. Você precisa de Salvador, eu também preciso, e é por isso que a gente está aqui. E se nós queremos escapar, ou sermos absolvidos, não é escapar, do juízo de Deus, porque onde tem pecado, tem morte. Pecado evoca o juízo de Deus, por quê? Porque Deus criou a gente para santidade. Santidade é, Deus fala e eu ouço. Mas instintivamente, por causa da queda, Deus fala e a gente faz o quê? Eu descarto, eu vou me seguir. Mas uma vez que a mensagem do Evangelho alcançou o seu coração e o meu coração,
A gente foi desafiado a voltar com as nossas entranhas para dizer, eu quero ser justo. Só que eu não consigo, mas Deus vem a nós. É a beleza do Evangelho que não tem nada a ver com religião. A religião é, vai para Deus, transcenda, medite, faça alguma coisa, paga o preço. O Evangelho diz, não pague nada, deixe Deus vir a você. Ele vem, ele te alcança. Agora, uma vez que ele vem, ele transforma. Ele muda, ele liberta, ele cura, ele sara, ele transforma e o Filho de Deus arranca pecado e põe a santidade dele lá. O juízo de Deus, ele é moralmente verdadeiro. Por quê? Porque Deus não vai melhorar você. Deus vai falar, tira você, morra, e eu vou pôr o meu filho, o justo aí. É obra dele. Ele dá o filho, ele coloca o filho em você, e ele mantém o filho em nós, pelo poder do Espírito. E é sempre crescente. É moralmente verdadeiro e legalmente justo. Por quê? Porque Deus tem um caráter santo, e quando ele foi julgar aquilo que a gente viu no capítulo 18, a Babilônia, a gente viu aquela Babilônia centrada em si mesmo, luxuriosa. O que é luxúria? Lembra que a gente viu? Quem não viu, vai no YouTube ver. E se não leu, vai na Bíblia em primeiro lugar e lê. Luxúria é aquele desejo em demasia. Uma coisa tão que a nossa cultura não basta querer, você tem que querer e muito. Lembra do exemplo do sanduíche que eu falei? Eu quero só o hambúrguer. E aí vem o atendente e fala, mas 2 hambúrgueres, triplo ketchup. Aí você pede um sorvete, 4 vezes mais a cobertura. A nossa cultura é a cultura de muito. E é isso que Babilônia representa. Essa cultura não vai sem medida, vai para você mesmo, deixa desejo, não tenha desejo, prazer atrelado ao céu. Viva as coisas da criação à parte do Criador, e aí você vai ser sempre insaciável. Mas a palavra de Deus está dizendo que esta proposta babilônica, ela vai ser punida. Não de acordo com qualquer outra coisa, a não ser na proporção da sua própria maldade. Deus é justo juiz, irmãos. Deus julga os povos, as pessoas, conforme a revelação que ele deu. A revelação que você recebeu. Deus não vai pedir o que ele não te deu, ele vai cobrar de cada um a revelação que eles receberam de Deus. E vai exercer seu juízo para o mal de acordo com a proporção da sua própria maldade. Agora o contexto aqui não é de juízo, não é temam o juízo. O momento aqui é adorem a Deus por isso, igreja. Cante aleluia por isso. Diz o texto que na Babilônia, nesse momento de julgamento do mal, sobe uma fumaça, olha só, é muito forte essa ideia de alguma coisa está queimando, porque onde há fumaça há fogo, a gente já conhece isso. Alguma coisa está queimando lá, mas não é a fumaça. É uma fumaça de juízo, não é a fumaça de incenso da oração dos homens. Como a gente viu no capítulo 8, versículo 4. Os santos, os crentes oravam e aquilo entrava como algo agradável a Deus. Também não é a fumaça da presença, a glória e o poder de Deus, como a gente vê no capítulo 15. No altar do santuário tinha uma fumaça, tudo João vendo aquilo, é a presença, a glória e o poder de Deus manifesto ali. Não, aqui é uma fumaça de juízo. Para a gente pensar nesse primeiro ponto, cante aleluia, porque Deus vai julgar a Babilônia, vai julgar o mal, na proporção da sua maldade. Isso não faz de você um rancoroso ou um vingativo que se alegra na desgraça do outro. Não. Mas a gente precisa pensar que enquanto nós estamos aqui peregrinando, no momento de luta, mais próximo do sofrimento do que do triunfo, quer dizer, não sei, Jesus pode voltar agora. Mas hoje parece que o fardo está pesado, né? Talvez você esteja aqui dizendo, olha, é muito sofrimento, parece que Jesus vai voltar um dia. Se essa é a tua luta, se essa é a sua percepção, que você está na luta e muito na luta, você está no sofrimento e muito no sofrimento, mais próximo do sofrimento do que no triunfo,
creia na vitória final de Jesus, porque ela está garantida. Então louve, cante aleluia. Quem é que vai cantar e louvar o Senhor? Porque Ele vai julgar o mal. Aquele que teme. Quem é aquele que teme? Quem teme a Deus não é aquele que tem medo dele, mas é aquele que busca o ser dele, persevera no Evangelho. É diferente daquele que se entrega ao seu coração idólatra, que segue seus desejos e a proposta da Babilônia. Mas aquele que teme o Senhor vai dizer, eu louvo a Deus, porque um dia a gente vai ver o triunfo dele sobre o mal. E vale a pena a gente ter o coração cantando aleluia, amém, o cântico da vitória, da salvação. Irmãos, eu quero que a gente pense no desafio que é para a igreja de Jesus neste mundo. Não trocar o cântico da salvação. Não troque o cântico da salvação. Não troque o cântico da salvação. Celebre cantando aleluia, amém. Em segundo lugar, à luz dos versículos 6 a 11. Celebre o reinado eterno do Senhor. Um dia Ele vem e Ele vai reinar eternamente. Está lá no texto. Celebre o reinado eterno do Senhor. Como que a gente vai celebrar o reinado eterno do Senhor? Ele usa aqui uma figura, uma imagem de um casamento. A igreja como noiva e Jesus como seu noivo. Vamos lembrar que só uma coisa, no antigo Israel não tinha namoro. O que você tinha é um noivado diferente do nosso. Você chegava lá, depois eu vou usar eu e a Mariú, vou casar com a Mariú. Então eu chego para o pai dela e falo assim, eu tenho um dinheirinho, paguei, quanto é o dote? Sei lá, 5 mil reais. Não, Mariú não, 100 milhões. 100 milhões. Então, aí eu falo, vai orar para Deus dar vitória. Senhor, prepara aí 100 milhões. Preparou, está aqui, seu Jonas, tome. Agora é o seguinte, vai arrumar a casa. Aí você tem que construir a casa. Vai arrumar a casa e ela vai se preparar. Vai fazer seu enxoval. Só que é o seguinte, esse que a gente chamaria de noivado, já é chamado de marido e mulher, mas não tem intimidade. Já tem um contrato, a parte do cartório já casou. Só que não se uniu e não se tornou uma só carne, entenderam? Mas já, marido, é assim que Maria estava com José. Olha o peso dela parecer grávida, então. Entenderam? E aí o Senhor tem que avisar para ele, olha, o que está nela é gerado pelo Espírito Santo, fica em paz. Não vai descartar ela, não. Por isso que se nesse período acontecesse algum creque, tinha que divorciar mesmo não tendo se tornado uma só carne. Entenderam? Então, é esse cenário que está sendo aplicado aqui. Jesus, nós estamos num contrato, somos, a igreja é a noiva dele, ele é o seu noivo, ele está preparando morada, e ele é uma alegoria isso aqui. E ele vem nos buscar, e nesse encontro ocorre o quê? Cerimônia de casamento, uma festa que vai durar muito tempo. Do lado durava 7 dias, era banquete, 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 banquete. E muito vinho, vinho, alegria, alegria. E depois eles seguiam a vida. O que a imagem aqui é exatamente essa, de quando Jesus voltar, nós, noiva, estaremos com as vestes e um enxoval pronto. Aí a primeira questão é que nesse encontro com Jesus, o noivo, a igreja ele está dizendo, celebre, por quê? Porque o casamento é o start do reinado para sempre. Então celebre isso. Talvez você diga, Cristiano, eu vou deixar para celebrar quando Jesus voltar. Ok, mas não se esqueça que nós já casamos com ele, ele está preparando e ele vem. E ele não avisa, ele vem de repente. Então, adore, ainda que as bodas não tenham, o casamento não chegou o momento disso. Como que você celebra hoje este casamento com Jesus Cristo? Celebre com vestes de noiva. Quais são as vestes desta noiva, Igreja de Jesus, da qual você faz parte? Obras de justiça. Você foi salvo pela graça, mas é julgado pelas obras. O que é isso, Cristiano? Ande coerente com a verdade que você conhece. Irmãos, vamos combater. Eu quero, no dia que Jesus voltar,
Eu quero tirar o pé do chão e eu quero celebrar no casamento. Ok. Começa tirando o pé do chão hoje, dizendo, peraí, o evangelho me alcançou. Eu quero saber o evangelho para permitir que o Espírito de Deus converta o meu interior para este evangelho. Vigia, vamos viver de acordo com a verdade que a gente foi alcançado. Há poder de Deus para você nisso. Em outras palavras, irmãos, cuidar das suas vestes é busque pureza na caminhada. Aí eu queria que a gente parasse e pensasse nisso. No que o meu coração e o seu coração pode ter perdido pureza. Pode ser que a gente tenha as coisas de Deus, viva as bênçãos de Deus, mas a gente perdeu pureza. Pode ser que eu esteja no meu trabalho com um coração impuro. Uma bênção, a porta que o Senhor abriu. Pode ser que eu esteja neste púlpito. Qualquer outro pregador pode estar aqui, mas com um coração impuro. Perdeu o sentido do propósito. Pode ser que você esteja nos seus relacionamentos, na amizade, no casamento, no relacionamento com Deus, mas sem pureza de coração. Relacionamento com os filhos, sem pureza de coração. A gente dá paz para o irmão, sem pureza de coração. Você quer celebrar a volta de Jesus no casamento? Vamos cuidar do vestido da noiva, dizendo, Deus, me torna puro. Irmãos, hoje Deus quer que a gente volte e olhe relacionamentos, trabalho, vida com Deus, e a gente olhe e diga, eu quero me encontrar com o meu Salvador. Para isso eu peço, me purifica. Pureza nas intenções. Pureza nas motivações. Pureza, irmãos, onde tem pureza tem fervor, tem vigor, tem força. Onde tem corrupção, a gente não tem poder do Espírito. Mas onde há pureza nas motivações, a gente vê o céu comprometido, ainda que você tenha pouca força. Muitos homens de Deus, homens e mulheres que Deus usou na Bíblia e na história do cristianismo, talvez Deus fez grandes coisas, mas usou apenas um crente fiel que tinha um coração puro naquilo que fazia. Um coração puro naquilo que fazia. Eu me lembro de Juízes 6 e Gideão. Eu sou o menor na minha casa é a menor em Israel, ele era de uma meia tribo. E Deus usou aquele coração, consciente da sua fragilidade, consciente da sua pouca força, mas inteiramente entregue, Deus, o que é feito das tuas maravilhas, o Senhor é Deus. Irmãos, hoje, para celebrarmos as bodas, o casamento que vai acontecer um dia, que já tem esse contrato, e nós estamos aqui preparando as nossas vestes para encontrar com Jesus, busquemos de volta, joguemos limpo. Deus, eu estou aqui domingo, aqui no ajuntamento da Fonte de Sicar, e é o seguinte, eu quero pedir pureza nas minhas intenções e motivações, para tudo que eu faço. Se eu vou ler a Bíblia no momento da palavra, nos atos litúrgicos, pureza. Pureza. Ai, mas estou com uma raivinha porque o louvor da fonte, porque não sei o quê. Irmão, deixa o Espírito lavar. Ah, mas eu estou com um problema comigo mesmo. Deixa o Senhor derramar amor por você. Ah, mas eu tenho um problema com o meu ministério ou lá no meu trabalho, mas tem um cara na minha família que é purgante. Deixa o Senhor trabalhar em você. Deus pode libertá-lo, mexer nele, mas essa é uma agenda de Deus e não compete a você. Você está aqui hoje. Eu estou aqui hoje. E hoje a gente pode chegar diante de Deus e dizer, bom, não é que se dane os outros eu vou cuidar de mim. É Deus. Eu oro por pessoas, mas eu quero pedir ao Senhor, restitui a pureza de Jesus no meu coração. Você quer se encontrar com o Senhor? Você quer cantar aleluia, amém nas bodas do Cordeiro? Comece hoje pedindo pureza para aquilo que se tornou impuro.
Credo, você está me julgando? Eu não estou julgando, a palavra de Deus está dizendo que são possibilidades que eu corro e você corre. E sejamos honestos. A gente, às vezes, se suja com o nosso pecado. Às vezes, é o outro que passa na lama e espirra a lama nas nossas vestes. E aí a gente fala, legal, ele espirra e eu fico sujo, e aí eu tenho que fazer o quê? Meu coração está impuro. Pois é, meu irmão. Ira, mas não peca. Não dá lugar ao diabo. Deus não vai impedir os outros de errar com você, e nem você de errar com você, e nem você de errar com os outros. O que a gente tem que fazer sempre é, purifica-me, Senhor. Isso não significa, irmãos, que talvez você não é de Jesus. Mas a gente precisa ser humilde como Jesus Cristo desafiou os discípulos na lavagem dos pés. Pedro, já vai lavar Pedro? Não. O Senhor não vai lavar, precisa lavar. Então lava tudo. Não, é só o pé. Você está sujo. Você tem sujeira da caminhada e eu preciso lavar. Quem quer celebrar o cântico do Cordeiro, a gente precisa deixar Jesus Cristo lavar as nossas vestes. Efésios capítulo 5, ele diz isso, tendo purificado a igreja por meio de lavagem de água com a palavra. É Jesus que lava você, para apresentar você para Ele mesmo. Então hoje a gente precisa chegar diante de Deus e dizer, na luz de João 13, no evento da ceia, eu estou com o pé sujo, Jesus. E de pé sujo eu não consigo sentar à mesa. Eu não posso sentar à mesa. Jesus está aqui para lavar os nossos pés. Que bom! Jesus está aqui para descer aos teus pés e lavar. Constrangedor, né? Mas gracioso. Jesus, o noivo, está aqui para lavar as vestes da noiva, que ele preparou para ele mesmo. É ele que lava as tuas vestes. Lembram daquela cena clássica do Crônicas de Nárnia? Não lembro, do Eustáquio, que ele tem uma ordem lá, ele vai para um lugar, não é para transgredir, o cara, lógico, transgrede, peca. E aí tinha uma maldição, se você transgredir aqui, você vai virar dragão. Ele vira um dragão. E aí ele falou, uau, agora eu virei um dragão todo poderoso. Só que aí ele começa a se ver corrupto. Ele falou, meu Deus, eu não sou isso daqui. E aí ele quer voltar a ser ele mesmo. Gente. E aí ele acha que ele tirando aquelas escamas do dragão, como se fosse escama de cobra, ele vai se decompor e vai voltar a ser gente. E aí o leão Aslan, uma alegoria para Jesus, diz, isso aí, meu filho, não é competência sua. Você não vai conseguir voltar a ser. Sou eu que te transformo. E aí ele dá um rugido maravilhoso, poderoso, e ele é liberto dele mesmo. É essa a experiência que Jesus Cristo está propondo para você hoje, para mim. Quer cantar, aleluia, amém, celebrar as bodas do Cordeiro? Deixemos o noivo nos lavar. E trazer uma noiva com vestes brancas. Onde, para você orar e eu orar, onde você precisa de pureza? Não tem problema. Faz parte da caminhada as marcas. Nós somos do Senhor. Isso é graça, irmãos, não é um discurso de culpa. É, ufa, graças a Deus, Deus está aqui para trabalhar em nós. É ir embora para casa hoje sem fardos. É depositar diante de Deus e dizer, eu não vou carregar mais isso. Chega, a graça de Deus me libertou. Jesus me lavou. Eu não preciso andar sujo. Que fardos de pecado você quer depositar? Jesus está chamando você para depositar. Chega, Jesus. Essa sujeira, chega. Irmãos, isso é muito sério. Isso é avivamento. Celebrar o reinado de Jesus no casamento também significa celebre com prontidão. Celebre com prontidão. Para quê? Com fidelidade. Prontidão porque uma hora ele vem, a gente não sabe quando. Esteja pronto. Como que eu vou ficar pronto? Não tenha medo da volta de Jesus. Talvez você, quando criança, ou em algum momento, fale, meu Deus, se Jesus voltar agora, eu não vou subir. Fica em paz, você é do Senhor. Você vai estar com Ele, sim. O sangue de Jesus foi derramado por você.
Você é do Senhor. E mesmo que a gente esteja no processo de santificação, mesmo que quando ele voltar a gente não está, talvez, está longe do parâmetro, ele vai nos levar para ele. Salvação não são as tuas obras, é o que ele fez, é de uma vez para sempre. Ah, então vamos folgar e levar a vida do jeito que a gente quer? Não. Faz parte da salvação a conversão para o nojo do pecado. Eu não quero mais isso. Mas Deus está em processo de santificação na nossa vida. Então fique pronto, sendo fiel e perseverante. O que é ser fiel e perseverante? Mantenha o testemunho. Mantenha o testemunho. Não troca o evangelho por qualquer outra ideologia, não troca o evangelho por filosofias, não troca o evangelho por outras coisas. Mantenha o testemunho. Isso é algo objetivo. Mantenha o testemunho, fica firme na palavra. Não troca o evangelho pelos brilhos deste mundo, não troca o resplendor da face de Deus pelos brilhos terrenos. Os brilhos desse mundo vão passar. A glória de Deus é para sempre. Mantenha a fé na palavra. Fica firme no evangelho. Não vira um crente não praticante. Não vira aquele que um dia foi fervoroso. Escutei hoje, esses dias atrás, uma pessoa dizer, eu fiquei tão feliz de ver uma pessoa que se converteu há mais de 40 anos e ainda vive no primeiro amor. Eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. Ainda se emociona com a verdade de saber que Jesus Cristo o alcançou e o libertou do pecado. Tirou ele de uma desgraça. Irmãos, vamos pedir isso a Deus. Deus, eu quero me lembrar que o grande feito do Senhor foi trazer para mim libertação de mim mesmo. Mantenha seu testemunho. Mantenha o evangelho. A gente está vendo hoje uma sofisticação de conhecimento no evangelho, e isso é bom. Mas, às vezes, com tanto, e enfadado de tanta coisa boa do evangelho, a gente está pecando nas mínimas coisas e percebendo, e não mantendo fidelidade e perseverança naquilo que a gente recebeu do Senhor. Seja fiel. Mantenha o testemunho. Guarda a palavra. Guarda a palavra no coração. Deixa o evangelho denunciar as coisas que seu coração está emaranhada. Deixa o evangelho levar para longe coisas que precisam ir embora da tua vida. Deixa o evangelho. Não ama a sua vida, não. Ama Jesus. Deus converte o nosso coração para amar o Senhor sobre todas as coisas. Não queira ser o primeiro nesse mundo, não queira destaque nesse mundo, isso vai passar. A beleza da nossa vida é dizer Jesus é o Senhor, com palavras em silêncio, com ações e atitudes. Não deixa a sua identidade rolar solta atrás das coisas deste mundo. Qual é a tua identidade? Naquilo que você faz? Lá no teu trabalho, nas coisas que você tem, no corpo bonito que você pode conquistar, ou nos bens que você pode ter, ou na tua projeção social, isso é futilidade. Deus não está nisso. Ele dá bênçãos, ele abre portas, ele coloca a gente no meio de reis e príncipes e tira a gente de lá e coloca a gente crescendo para baixo e plantado no meio do deserto. Ele oscila essas coisas, mas a nossa identidade está girando em torno do quê? Eu sou filho de Deus por causa de Jesus. No muito e no pouco. Filho de Deus, por causa de Jesus. E essa identidade é suficiente para que eu seja feliz. Ele abre as portas que Ele quiser, Ele fecha as portas que Ele quiser, Ele me coloca as bênçãos que Ele quiser, Ele tira essas bênçãos também, mas a minha identidade permanece sempre a mesma. Eu sou filho de Deus pelos méritos de Jesus. Isso ninguém vai roubar. Mantenha o testemunho, irmãos. Celebre cantando aleluia e amém, mantendo o testemunho, mas suportando o sofrimento. Suporte o sofrimento. Talvez você esteja aqui, e eu quero dizer isso honestamente, que depois da pandemia parece que veio, a gente falou, ufa, acabou. Agora é que a gente está vendo um saldo. Estou falando isso intuitivamente, subjetivamente, e muita vontade por estar em casa. Parece que está um fardo que a gente diz, Deus, agora que a gente está vendo o boleto.
Talvez você esteja vendo isso lá no teu trabalho, no casamento, nos relacionamentos, no ministério. Meu Deus, eu estou beirando exaustão. Talvez você esteja aqui, eu estou beirando exaustão. Parece que Deus, a pandemia a gente foi suportando, agora que acabou a gente dizendo, sucumbi. Talvez você esteja aqui dizendo, eu estou no limite para suportar o sofrimento que está pesado demais. Não deixe que o seu sofrimento perca o parâmetro da cruz de Cristo. Não deixe que o seu olhar se desvie do sofrimento de Jesus. Tenha em você, como disse Paulo para a igreja de Filipos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E foi assumido na figura de homem, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. E lembre-se do que Paulo fala em Romanos capítulo 5, o sofrimento foi o caminho para a glória. Jesus chegou à glória pela cruz. Ele provou a ressurreição e a ascensão aos céus. O Espírito Santo de Deus veio, porque tudo isso foi iniciado por uma vida de sofrimento e humilhação e culminou com a morte dele lá na cruz. Qual é o convite dele para você? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Sofra a dor da cruz, mas saiba que essa dor da cruz, ela vai ser coroada com a glória de Deus. Saiba que essa dor que Deus está permitindo você passar, ela não é sem propósito. O saldo de Jesus aí é muito grande. E um crente diz, olha, doeu, eu pensei que eu fosse sucumbi. Minhas forças se esvaíram. Mas o resultado não foi. O resultado foi que o meu cabelo caiu, ficou branco, a barriga cresceu, a ruga veio, e um monte de coisa. Eu fiquei mais perto da glória, uma maneira elegante de dizer que nós estamos envelhecendo. Eu fiquei mais perto da glória, mas o saldo do caráter de Jesus na minha vida é impagável. Eu não geraria Jesus em mim assim. Faculdade de teologia nenhuma geraria Jesus assim. Estudo bíblico nenhum, é um caminho para... Mas sem o toque do Espírito Santo de Deus com a palavra, eu não teria Jesus na minha vida assim. Ele me deu a experiência exata para que a palavra pudesse ser forjada na nossa vida. Persevere no sofrimento. Deus colocou você no sofrimento, fica lá. Deus colocou você na prova, fica lá. A hora que Ele quiser, Ele vai dizer, vento, cala-te. A hora que Ele quiser, Ele vai dizer, chega, Satanás. Você não vai bater na cara do meu servo. Se ele ainda não fez isso, mas Deus, cadê o Senhor? Está perto, está em você. Está aí. Passa junto. Mandou os amigos de Daniel para o fogo. Ardeu, mas não queimou. Ele estava lá. Fica aqui que no final a gente... Já é o final, só tem mais um ponto. Celebre, mantendo o testemunho, suportando o sofrimento, obedeça a palavra. A coisa que a gente mais tende a fazer nesses momentos é não obedecer a palavra. Ah, quer saber? Eu não vou mais amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou adorar mais Deus sobre todas as coisas, eu chuto o pau da barraca, eu vou... O que é que a gente vai? Vou fazer isso. Obrigado, Raíra. Eu vou enfiar o pé na jaca, aí você enfia o pé na jaca, mas o sábado vem. E aí a dor do sábado qual é? É aquela dor, a alegria passou. Agora, quando você obedece os mandamentos, Deus, eu não tenho forças, mas eu quero obedecer. E aí você fala, o mandamento não é penoso. Não tem alegria a parte de Deus. Como manter o testemunho, suportar o sofrimento e obedecer ao mandamento, que não é penoso? Você não tem poder, eu não tenho poder. É no poder do Espírito. Busque o poder do Espírito. E vai falar que eu tenho que virar reteté? Não, não estou falando nada disso. Busque o poder do Espírito. É pobre, né, irmãos? Falar de poder do Espírito hoje é falar de briga. Quando que é uma coisa maravilhosa e pura da palavra. Busque o poder do Espírito, você não consegue.
Só precisa de poder aquele que é fraco. O reino de Deus é um reino de fracos que precisam do poder do Espírito. E há poder do Espírito para você viver a palavra. Não é poder para o outro ver que você é poderoso. Não é um poder para o outro ver que você é espiritual. Não é um poder para o outro ver que Deus está mais aí do que aqui. Não, é poder para que você diga, não fui eu, foi o Filho de Deus em mim. O Espírito de Deus, a missão dele é qual? Trazer Jesus para o povo de Deus. Sem o poder do Espírito você não vai conseguir. Aí eu termino esse sermão dizendo, busque Jesus no poder do Espírito. Se o seu sofrimento, e aí eu quero dizer pastoralmente como seu amigo, seu irmão. Irmãos, há momentos no sofrimento que você perde lógica. Eu não sei mais o que Deus quer comigo. Eu não consigo mais entender o plano dele. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não sei mais. Olha, Deus, eu sei que a Bíblia diz e acabou, eu não nego, mas eu não consigo entender nem o que ele está formando em mim. Porque ou é uma sucessão de provas, sai de uma, vem para outra e parece que é sempre crescente, ou é tudo ao mesmo tempo, a história, agora não vai estourar mais numa notícia, vem aí, e pum, aquela coisa que você fala, meu Deus, tudo num dia só, tudo numa semana, tudo num ano, depois da pandemia, vamos respirar, pum, vem o boleto. Talvez você esteja aqui, eu perdi sanidade. Agora, mesmo que você não entenda a agenda de Deus na tua vida, no sofrimento, e a nossa mente não suporte, a gente não consiga ter olhos para perceber isso, busque o Senhor. Vai buscar a Deus, como? Orando sozinho, orando com alguém. O reino de Deus, a Bíblia diz que Deus deu dons e ministério em diversidade para as pessoas. Deus me deu um dom que é pregar a palavra e pastorear, mas os outros estão onde? Estão com vocês. Eu sou cara de pau. Quando eu falo, Senhor, eu estou precisando de alguém que ore por mim, eu vou... Irmãos, assim como você me procura para eu te dar uma palavra, eu vim procurar você para você orar comigo, deixa Deus te usar. Humildemente, procure a igreja. Procura gente para orar com você. Procura o ministério de oração, irmão, preciso jejuar. Preciso ouvir, aguçar minha escuta das coisas. Não vai resolver sozinho, não. Tem diversidade de dons e ministérios para que você busque, porque alguém vai dar Jesus para você por meio de uma capacidade específica, que é um dom. E mesmo assim, Deus também pode usar você para dar Jesus por meio de uma capacidade específica, que é um outro dom que está aí na tua vida, para que você dê Jesus e seja humilde para dizer, eu preciso receber Jesus. E assim, lado a lado, mutuamente, a gente vai se edificando e se fortalecendo na fé. Você é corpo. Você está ligado a pessoas por quem Cristo morreu. Não viva a vida cristã sozinha. É isso que faz sentido, irmãos, nós estarmos aqui numa igreja pequena. Corpo e família. Partilhar as bênçãos, mas também as necessidades com os santos. Só o humilde faz isso. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você me dê uma palavra. Eu preciso que você me ajude aqui. Não porque você pode, mas porque o Senhor te usa assim. E assim a gente vai sendo edificado. Eu queria que a gente buscasse o Senhor, enquanto a gente pode achá-lo. Eu queria que hoje a gente buscasse o Senhor. Hoje não, sempre. E dissesse, Senhor, eu quero cantar, aleluia, amém. Eu quero cantar. Jesus um dia, eu vou ver o triunfo dele sobre o mal. Em um dia Jesus vai voltar e eu vou participar desse casamento maravilhoso. Como nós já estamos nesse contrato, eu quero preparar as minhas vestes. Ele mesmo vai me limpar para ele. Me dá pureza. Ele mesmo vai dar poder do Espírito para que a gente mantenha o testemunho, suporte o sofrimento e obedeça o mandamento docilmente, amorosamente. Vamos orar? Ó Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor, talvez com as vestes sujas. Mas nós sabemos que nós temos vestes de justiça, porque elas nos foram dadas na redenção. Mas ao longo da caminhada, barro e pó e tantas outras coisas
se apegou aos nossos pés e respingou nas nossas vestes, e nós não sabemos nos lavar. Humildemente chegamos para o Senhor e dizemos: estamos de pés sujos e com as vestes manchadas. Lava-nos, ó Deus. Lava-nos, ó Deus, nesta manhã, no sangue de Jesus. Aquele sangue que nos purifica de todo pecado. Dá-nos pureza, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Foi agendada pelo Senhor. É a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Nós não queremos sair daqui sem os pés lavados por ti, Senhor. Lava os meus pés, Senhor. Lava os pés dos meus irmãos. É o Senhor que lava os nossos pés. É só o pé que precisa ser lavado, porque o nosso coração é teu. Nós fomos alcançados por redenção. Nós fomos salvos. Nós somos do Senhor. Mas é duro, Senhor Deus, olhar o nosso pé sujo e dizer como é que a gente vai sentar à mesa e participar do banquete. Deus, a gente quer se preparar para esse casamento. A gente quer se preparar para esse encontro. Limpa o nosso coração, Senhor. Quem é que vai habitar no teu santuário, diz a tua palavra? Aquele que é puro de coração. Limpa as nossas mãos, Deus. Limpa, Senhor Deus, o nosso coração, os nossos intentos. Limpa as nossas motivações, Senhor. Aviva o nosso coração na palavra. Traz vigor. A impureza deixa a gente denso. A pureza deixa a gente, Senhor Deus, indefinido. A impureza deixa a gente, Senhor, ó Deus, sem motivação santa. A impureza deixa a gente, Senhor Deus, apático. O que nós estamos pedindo para o Senhor hoje é que o Senhor nos purifique, brote fervor por ti no nosso coração. Brote, Senhor Deus, desejo pelo Senhor, pela palavra, desejo pelo céu, Senhor. Deus, dá-nos prontidão para quando Jesus voltar, a gente se apresente para Ele, sem medo. A gente quer, Senhor Deus, manter o testemunho, manter a palavra, guardar o fervor, guardar o evangelho, Deus. Livra a gente, Senhor Deus, de ficar pulando de um lado para o outro, atrás de novidade. A novidade que nos alcançou é eterna, Senhor Deus, e ela não tem comparação com nada neste mundo, não tem brilho deste mundo que se compare, Senhor Deus, à beleza do céu, Deus. Mas a gente é seduzido. E aí quando a gente vê, a nossa mente foi. Tira as escamas dos nossos olhos. Traz-nos de volta, Senhor Deus, busca a gente se desgarrou como ovelha perdida, mas a gente não se esqueceu da tua palavra, dos teus mandamentos. Vem nos procurar, pastor Jesus, vem nos encontrar. Nós não sabemos o caminho da volta, mas o Senhor é o pastor que vai buscar a ovelha. Vem nos buscar, Senhor, traz-nos de volta, para que a gente mantenha o testemunho apesar do tempo e da caminhada que passou, que a gente possa hoje, Senhor Deus, voltar para os braços do pastor e dizer: é bom estar aqui. Busca as tuas ovelhas, pastor. Busca a minha vida. Busca o nosso coração, Senhor. Livra a gente da gente mesmo, da nossa arrogância. Livra a gente da indiferença, Senhor Deus, a gente quer te buscar. Buscar o poder do Espírito para suportar o sofrimento. Parece que é sem medida, parece que está grande demais. Mas está tudo sob teu controle, Deus. O Senhor reina. O Senhor tem todas as coisas, ó Deus, nas tuas mãos. Nós é que não alcançamos teus caminhos, nós que não alcançamos a sua agenda. Nosso intelecto é muito limitado para entender os teus caminhos, Senhor Deus. E é por isso que nós buscamos o poder do Espírito para carregar a cruz, para suportar a dor da cruz e ver que mesmo sem entender, ó Deus, o legado de santidade, de ver Jesus sendo gerado em nós, Ele tem trazido júbilo, o júbilo do céu. Deus visita os meus irmãos, nós que estamos aqui neste ajuntamento hoje. O Senhor conhece os nossos caminhos. O Senhor sabe por onde temos andado.
Não há um passo nosso que o Senhor não conheça. Deus, que hoje seja um marco para a gente dizer: eu saio daqui de pés limpos. Queremos ser lavados pela lavagem de água, pela palavra, como diz Efésios 5. Noivo bendito, limpa as vestes da tua noiva. Limpa as nossas roupas, Senhor. Tira essas manchas que parece que se apegaram ao pano. Lava-nos, ó Deus. Purifica-nos, Senhor. Passa a revista na nossa vida. E recomeça a tua obra, Senhor. Recomeça a tua obra, Senhor. Nós queremos nos reconciliar contigo. Nós queremos nos voltar para o Senhor. E recomeçar. Recomeçar com o Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.